Boa tarde, meus alunos, para mais uma aula. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, conceitos básicos de saúde. Desejo a todos uma boa aula. O que é saúde? Né? Queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho, né? Fizessem uma breve reflexão aí. Saúde foi definida como perfeito bem-estar físico, mental e social, segundo a OMS em 1948. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Vocês devem estar ouvindo bastante nos telejornais, no noticiário sobre a OMS aí. Após inúmeras conferências, surge como fruto das discussões que definiram os princípios da promoção da melhoria da qualidade de vida, a princípios de paz, justiça social e equidade. Então, não é simplesmente eu virar e falar, eu estou bem de saúde, eu fui ao médico, os meus exames clínicos estão todos muito bem feitos, não tem nenhum distúrbio. Mas eu tenho também que ter o quê? Paz, justiça social e equidade. A equidade aí está relacionada à igualdade e oportunidade para todos aí. Portanto, saúde está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. Sem a qualidade de vida, não há saúde e vice-versa. Quando eu digo qualidade de vida, às vezes eu posso ter o quê? Um bom emprego, um bom serviço, uma boa renda, mas se minha questão psicológica, se minha questão pessoal não estiver bem resolvida, isso vai refletir nas minhas funções vitais do meu organismo. Então, saúde é um conceito extremamente abrangente, depende de diversas variantes aí. Além de tomar vacina, ter acompanhamento médico, alimentar-se de forma equilibrada e procurar uma atividade física para ter saúde, precisamos criar situações em nossa vida para o lazer, a cultura, o convívio afetivo com os familiares e amigos. Observe, então, com o passar do tempo, o conceito de saúde foi muito abrangente, Você precisa ter lazer, cultura, convívio afetivo com os familiares e amigos, uma discussão familiar, uma discussão com um amigo, a falta de lazer, a falta de cultura, a falta de atividade física, isso tudo vai trazer o quê? Inúmeros transtornos da nossa saúde. Eu coloquei para vocês de maneira bem sucinta um mapa conceitual de saúde, Observe, a saúde está relacionada com a cultura. Aqui na nossa cidade, cultura está relacionado o quê? Você poder se relacionar com teatro, cinema, museu, as atividades relacionadas à nossa tradição. Nossa cidade é um pouco pequena, então nós temos uma cultura mais localizada, mais relacionada à cultura mineira. A habitação, o local que você mora, se tem saúde, se tem saneamento básico, se tem rede de esgoto, se você tem um quarto adequado para dormir. Então, a habitação é muito importante nesse aspecto. Um bom banheiro, tomar um bom banho. Renda. Renda diz respeito a dinheiro, Quanto à questão da minha família está ganhando, Lazer. Quanto que vai dessa renda para o meu lazer? Eu vou à praia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Eu saio para visitar um familiar. Eu posso fazer uma viagem pelo menos uma vez por ano, Serviços de saúde. Na minha casa, próximo à minha casa, eu tenho um posto de saúde, um PSF, me ofertando serviços, de prevenção contra alguns tipos de doença, como as verminoses, o colesterol elevado, preventivo das mulheres, diabetes e por aí afora vai. Acredito que todos vocês devam estar
ligada a um PSF ou uma unidade básica de saúde no bairro que vocês moram. Trabalho. A minha família, o grupo familiar a qual eu participo, tem um trabalho, tem uma renda mínima, tem um planejamento, né? O meio ambiente, né? A poluição, aqueles fatores do meio, né? Moro próximo a uma fábrica, moro próximo a um chão, né? Moro próximo a uma boate que faz muita zoeira, me incomoda ao dormir, né? Então, observem que existe enormes variantes para a gente poder conceituar saúde, né? E eu vivo e repito, vivo não, vou repetir novamente, saúde é um bem-estar muito de ser alcançado por todos, né? Às vezes você olha para uma pessoa, você acha que ela está bem, ela é bonita, ela é linda, ela é maravilhosa, mas você tem que contar os vários aspectos que envolvam a saúde dessa pessoa aí. Muito comum a gente ver, né? Nossa senhora, fulano X, um artista X, bonito, lindo, maravilhoso, rico, teve uma overdose, né? Foi internado, foi preso. Por quê? Tem uns aspectos, né, psicossociais, né, psicológicos. Então é necessário esse equilíbrio aí, compreendendo o significado de alguns termos da saúde. Tem alguns termos, né, que a gente visualiza o tempo todo, não é, digo visualiza, ouve nos telejornais, né, principalmente nos tempos atuais agora, né. Quando abordamos aspectos da saúde, individual, coletiva e até ambiental, é importante conhecermos alguns conceitos. A seguir serão abordados alguns dos mais comuns e importantes. Agente etiológico é o causador da doença, aquele que desencadeia os sinais e os sintomas de uma determinada enfermidade. Vetor não causa doença, mas transporta o agente etiológico, sendo, portanto, o transmissor. Por exemplo, a dengue é causada por um vírus que é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. O que eu quero dizer para vocês, gente? O agente etiológico é o micro-organismo. O que é o micro-organismo? É um vírus, é uma bactéria, é um protozoário. Ele sim que vai te transmitir a doença. Então, ele é o agente etiológico. Essa palavrinha vetor. Vetor seria um inseto, poderia ser um animal, poderia ser diversos outros seres vivos, né, que vão te levar à doença. Quem te transmite, por exemplo, a doença não é um mosquito, ele é o vetor, é o transmissor. Nós podemos ter a fêmea não contaminada, ela pode te picar e não te causar a doença. Tá certo? Então é muito importante diferenciar agente etiológico de vetor. Alguns autores até falam agente etiológico e agente transmissor. Vetor, agente transmissor aí. Aí tem um desenho muito legal mostrando a fêmea, né, com seu aparelho bucal sugador, retirando, né, do sangue e ao mesmo tempo contaminando e passando a doença a nós seres humanos. Estamos agora num período muito propício, né, à dengue, à febre, a dengue, a febre chikungunya. Nossa, eu estou vacilando um pouquinho. A febre, a chikungunya, que é muito, né, e o Zika vírus, além da própria surto de coronavírus. Tá? Você sabe o que é um vírus? Aí eu volto lá na aula anterior que a gente havia falado sobre seres acelulares, pluricelulares, unicelulares. Mas vocês aí sabem o que é um vírus? Vocês têm noção o que é um vírus, né?
Agora que nós vamos definir. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no Google Meet, ou me tirando dúvidas no privado. Tá legal, galera? Uma das características dos seres vivos é serem formados por pelo menos uma célula. Os vírus, porém, não são formados por célula, ou seja, são acelulares. Eles têm uma cápsula feita de proteínas, essa cápsula é chamada de capsídeo, né? Lotado de capsômeros, de proteínas. Dentro dessa cápsula fica o seu material genético, que no caso o material genético dele pode ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA. Nenhum vírus tem os dois materiais genéticos, não. Então tem que ter o quê? A cápsula proteica, que é o envelope protegendo seu material genético. Assim como os seres vivos sofrem mutações genéticas e são capazes de se reproduzir, tá? Os vírus estão em constantes modificações. É o que nós estamos vendo aí agora com as novas cepas de coronavírus que se instalaram no nosso país. Elas estão sendo extremamente letais e levando a um número de óbitos muito grandes à população. Os vírus são seres microscópicos e conseguem invadir as células, inclusive de organismos unicelulares como as bactérias. Por exemplo, um vírus, quando ele invade uma célula bacteriana, aí se dá o nome de bacteriófago. Vocês vão ter que gravar isso não. Mas o vírus pode infectar uma célula de um protozoário, de um fungo. Eles não são único e exclusivamente parasitas de nós seres humanos, não. Ao parasitar o organismo, eles usam as estruturas das células parasitadas para se reproduzir. Por isso são parasitas obrigatórios e causam doenças. O que eu quero dizer? O vírus só vai ser considerado ser vivo quando no interior de um outro ser vivo. Ou seja, se ele estiver fora do meu organismo, é como se ele não fosse nada. É como se fosse um objeto estranho na minha casa, está enxugado, explorado. Agora, a partir do momento que ele entra dentro da minha célula, aí sim ele obriga a célula a realizar todas as funções vitais para o meu organismo aí. Os vírus só podem ser visualizados com auxílio de microscópios eletrônicos, instrumentos que mostram imagens aumentadas até centenas de milhares de vezes. Cheguei até a comentar em aulas passadas para vocês, né, da microscopia óptica, aquele microscópio bem rudimentar, né, que foi inventado por Robert Hooke, mas a partir da microscopia eletrônica que nós podemos visualizar esses seres, né, extremamente diminutos aí. Certos tipos de vírus, como o da gripe, sofrem mutações genéticas com maior frequência. Isso resulta em uma variedade de tipos de um mesmo vírus, dificultando a fabricação de vacinas eficientes. Volto a repetir, nós estamos aí agora vacinando contra o coronavírus, né? Não sabemos a gravidade dessas mutações, dessas cepas novas que estão acontecendo, né? Se para o ano de 2022 essas mesmas vacinas terão a mesma eficiência. E eu vou deixar para o módulo dessa aula trabalhar com vacinas para vocês entenderem como que funciona o princípio das vacinas. Graças a Deus, né? Hoje nós temos inúmeras vacinas contra inúmeras doenças que ceifavam, tiravam a vida dos seres humanos aí, como a do sarampo, a da poliomielite e vice-versa. Aí eu coloquei para vocês agora exemplos de vírus, né? Todas são imagens hipotéticas, né? Nós temos aquele vírus, geralmente tem a cabeça, que é formada por uma cápsula de proteínas. Essa cápsula é chamada de capsídeos, capsômeros. Dentro desse capsídeo, você tem o material genético, como eu disse para vocês, que pode ser o DNA ou o RNA.
Observe que nessa figura, gente, são todas imagens hipotéticas. Quando eu digo hipotéticas, é imaginárias, tá legal? Ali também tem um desenho em que mostra as espículas, né? Onde ele adere às nossas células para que eles possam entrar no nosso organismo e parasitar. A partir daí, dominar o nosso organismo. Outro conceito muito importante é falar nessas palavrinhas: endemia, epidemia e pandemia. Na moda agora está muito a palavra pandemia, né? Mas nem sempre teve na moda. Então nós vamos diferenciar esses três conceitos básicos aí. A epidemia é o aumento brusco, significativo e temporário da ocorrência de uma determinada doença na população de diversas regiões. Quando há um aumento repetido no número de casos de uma doença em uma região específica, por exemplo, num bairro há um surto. É muito comum aqui em Visconde do Rio Branco, por exemplo, na época de janeiro, fevereiro, março, abril, ali até maio, falar que houve uma epidemia, houve um aumento, houve um surto no número de casos de dengue. Ou seja, ela ocorre naquela região, naquele determinado momento do ano. Ela não vai acontecer, geralmente vocês não percebem surtos de epidemia acontecendo, por exemplo, no caso da dengue, lá em outubro, novembro, dezembro. Aqui geralmente ocorre no período das chuvas, citando o caso da dengue, que é o caso mais comum, da Zika vírus e do chikungunya, tá? A endemia, quando uma doença ou agente infeccioso tem ocorrência relativamente comum e constante em uma determinada região. Por exemplo, a malária é endêmica na região amazônica, na região da Amazônia ou na região amazônica. O que eu estou querendo dizer para vocês? A malária não é erradicada. O ano todo na região amazônica, a malária está lá. Então, quem vive nos estados do Amazonas, do Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, eles têm essa reincidência dessa doença. Nós não temos ainda vacinas específicas contra essas doenças. Aqui na nossa região, digo Visconde do Rio Branco, nós temos, por exemplo, a esquistossomose, né, chamada xistosomiose, né, ou barriga d'água. É uma endemia. Ela não foi erradicada, apesar dos avanços dentro da área de saúde, diminuímos consideravelmente, mas matavam muitas pessoas. Hoje, graças a Deus, tem diminuído, mas por enquanto ela não foi erradicada. Isso é uma endemia, então acontece durante o ano todo. Não mata demasiadamente a população, mas fica ali trazendo sequelas ao povo. Agora, a pandemia. Quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, por exemplo, em 2019, ocorreu uma pandemia de gripe, do H1N1. A gente fala o vírus da influenza, né, o H1N1. Essa doença é causada por uma variedade de vírus da gripe comum. Os primeiros casos registrados foram no México, mas em 2 meses eles se espalharam pelo mundo, caracterizando uma pandemia. Foi rápido, gente, essa pandemia, porque achava que, a princípio, quem transmitia a doença era um vetor, o porco. Ela foi chamada de gripe suína. Muitos produtores na época que comercializavam a carne de porco tiveram enormes prejuízos. As pessoas não comeram de carne de porco, achando que o porco transmitia a doença. O porco era apenas o que saiu do porco e passou para os seres humanos. Nós só podíamos pegar a doença de um ser para o outro através de catarro, secreções e vice-versa aí. Mas foi uma pandemia rápida, né? O mundo rapidamente conseguiu uma vacina bem promissora e hoje ela está no calendário de vacinação, né, de todos os brasileiros aí.
né? Na atualidade, podemos notar a pandemia do novo coronavírus, como agente causador da SARS-CoV-2, surgido na China, ocasionando a Covid-19. Vocês estão vendo aí hoje, o Brasil praticamente é o centro, é o epicentro da pandemia, número de óbitos elevadíssimos, né? E no início da pandemia, que já ocorreu, né? Há mais de um ano, nós estamos para 1 ano e 2 meses, né? Nós imaginaríamos estar vivendo isso. Então, ela ocorre o quê? No mundo inteiro, né? Então, a palavra pandemia é quando pega países que estão localizados nos diversos planetas, nos diversos países que configuram os continentes aí. Aí eu coloquei um mapa da pandemia da Covid-19, mostrando aí para vocês o Brasil, né, praticamente hoje, né, nós estamos com uma média móvel de 3 mil e um pouquinho, e no mundo, observem, Brasil, Estados Unidos da América, praticamente toda a Europa, o continente africano tem, mas em menor dimensão, o continente asiático também em menor condições. Ali na Ásia está muito localizado na China, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, que diminuiu em menor quantidade. Então, ressalvo aqui para vocês, hein? Se for necessário, anotem no caderno o conceito de epidemia, endemia e pandemia. São conceitos muito importantes. Também um conceito de agente etiológico, vetor ou agente transmissor aí. Eu queria agradecer vocês, obrigado pela atenção, tá? Vou deixar para vocês algumas recomendações. Fazer a leitura das páginas 74 a 78. Lembrando que agora vocês estão de posse do nosso livro didático, tá bom? O nosso livro didático é o livro A Poema, tá? Tá lá no capítulo 4. Vocês vão copiar e responder as questões da página 79. São apenas 2 perguntas, vocês vão copiar e responder para mim no caderno de vocês aí. Observação. Estamos agora utilizando o livro didático da editora Poema. Este capítulo está sendo dividido em 2 partes. Por que eu dividi em 2 partes? Ele é extremamente grande. Ele entra com o conceito de saúde. Depois que ele entra com o conceito de saúde, ele vem com aquelas termologias importantes de serem gravadas em saúde. Ele fala um pouquinho das doenças, da questão do vírus, né? Que é um assunto agora bem atual para a gente, que nós estamos vendo agora, né? Depois ele ainda vai entrar nas bactérias, para depois falar um pouquinho de vacina e soro. Então, achei assim um capítulo muito grande. Eu dividi ele em 2 partes, talvez eu divida ele até em 3 partes aí. Eu queria ressaltar para vocês aí, não deixem a matéria acumular, não deixem de fazer as atividades, porque eu entro no sistema, na plataforma Ciência, consigo conferir os alunos que estão fazendo as atividades. Volto a relembrar a vocês, encontrar um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, né? Eu sei que muitas das vezes esse período de pandemia é difícil, né? A casa da gente tem hora, igual eu estou gravando aqui agora para vocês, né? Eu pedi silêncio às pessoas, né? Às vezes pode ouvir um latido de um cachorro, às vezes um gato, uma pessoa. Então, eu sei que é complicado nesse aspecto aí, né? Manter a rotina de estudo, não deixar a matéria acumular. Volto a ressaltar, as nossas aulas são sempre nas segundas-feiras. Então, a segunda-feira é como se vocês estivessem dentro do colégio municipal, tivessem assistido às aulas, né?
Então, vocês têm praticamente a tarde toda para poder estar fazendo essas atividades aí. Tá legal? Outra recomendação: dúvidas, estou à disposição. Estou à disposição para vocês no grupo do WhatsApp da turma. Quem preferir, quiser me chamar no privado, pode me chamar no privado para poder tirar dúvidas. Quem quiser fazer uma ligação telefônica ou me pedir para fazer a ligação telefônica, eu estou à disposição. Relembrando também que nós temos as aulas no Google Meet, sempre acontecendo às sextas-feiras, às 14 horas, tá legal? Isso é muito importante aí. Não deixe mesmo, gente, a matéria acumular de forma alguma, tá? Aqueles alunos ainda que não pegaram o livro no Colégio Municipal Rio Branco, por favor, procurar a direção, a professora, a diretora Osias ou algum funcionário está de posse desse livro na mão aí. Por mais, eu queria agradecer a vocês e desejar aí bons estudos. Fiquem com Deus, Deus é tudo. E um detalhe, hein? Cuidado, coronavírus está aí, a pandemia não passou, as vacinas estão chegando, alcançando cada vez mais a população. Na próxima aula deste capítulo, eu vou falar dos princípios do funcionamento das vacinas, como que ela age no nosso organismo. Nesse momento de pandemia, a melhor prevenção, mesmo aqueles que tenham vacinado, é que usem a máscara, a utilização do álcool gel, lavar as mãos e os hábitos de higienização. Um forte abraço, muito obrigado e ficamos para a próxima aula.